Saiu hoje uma pesquisa no caderno de política do Estadão, um ranking mensal feito em parceria com as duas empresas, né, a Ipsos e a Barômetro Político Estadão. E a grande surpresa é Luciano Huck, que lidera com folga os índices de aprovação, 60% segundo esse levantamento, que, como eu disse aqui, é um ranking mensal. Ele apresentou um salto de 17 pontos percentuais desde setembro, passando de 43% para 60%. Já a desaprovação caiu de 40% para 32% no mesmo período. Ao todo, foram 22 nomes nesse barômetro político deste mês. Também possuem aprovação alta o juiz Sérgio Moro, tem 50%, Lula com 43%, Joaquim Barbosa com 42%. Marina Silva tem 35% de aprovação. E tem, claro, uma pesquisa longa aqui, a gente pode até falar um pouquinho depois. O Michel Temer e o Aécio Neves lideram um ranking de rejeição. O presidente é reprovado por 95% dos entrevistados e aprovado por apenas 4%. O que você achou desse levantamento? Aliás, foi o tema também do seu comentário hoje aqui no Jornal da Manhã, Vera. Pois é, eu tive acesso à pesquisa. Que leitura que a gente faz disso? Chama Pulso Brasil a pesquisa, e este capítulo da pesquisa, Barômetro Político, o que mede a aprovação ou rejeição de várias personalidades, não só políticos, tem ali também presidentes do Supremo, ex-presidentes, ex-ministros do Supremo, ministros do Supremo, juízes como o juiz Sérgio Moro e o Luciano Huck, que tem pretensões aí políticas. O que a pesquisa diz, e a gente não pode avançar muito além disso, porque ela não é uma pesquisa de intenção de votos, ela só mede isso, o humor das pessoas em relação a essas personalidades, é que o Luciano Huck entrou no radar. Ele passou a ser pesquisado por essa pesquisa em julho, quando começaram os rumores, junho, aliás, quando começaram os rumores da sua candidatura, e na época ele tinha um índice muito próximo de aprovação e reprovação, num sinal de que as pessoas não estavam muito aí, não estavam dando bola para ele. Também tinha muita gente que dizia na ocasião que não sabia dizer o que achava do Luciano Huck, portanto não estava prestando atenção nele. Agora, não só o índice de aprovação subiu muito, quanto de rejeição caiu 60 a 32, então fez assim a curva, deu uma abrida. E o de pessoas que não querem opinar caiu para 5, então as pessoas passaram a prestar atenção no Luciano Huck. Por hora é o que dá para a gente dizer, Patrick. Eu acho que ele se beneficia de um vácuo, que é essa procura aí pelo novo na política, mesmo que esse novo não seja exatamente o melhor dos mundos, né? As pessoas não sabem exatamente ainda dizer o que é esse novo. E se beneficia de uma onda especialmente ruim nesse mês de coisas na política, né? Vamos dizer, é o mês em que o Temer teve a sua segunda denúncia arquivada, o Aécio foi livrado pelo Senado de cumprir as decisões lá do Supremo e o Alerj livrou os 3 deputados estaduais de cumprirem pena. Foi quase uma sequência de semanas aí, então isso aumentou bastante o mau humor das pessoas, que se expressa em notas muito ruins dos demais políticos. Os únicos 3 que têm aprovação melhor do que a rejeição são o próprio Luciano Huck, o Sérgio Moro e o Joaquim Barbosa. Os demais todos são mais rejeitados do que aprovados. O Madu, como disse a Vera, essa é uma pesquisa sobre aprovação, né, e não intenção de voto. Mesmo assim, você acha que é um bom termômetro? Olha, serve. O Luciano Huck lançou o balão da candidatura dele, já deve fazer uns 2 meses, e começa a repercutir na sociedade. E como essa não é uma pesquisa eleitoral, veja bem, né? É uma pesquisa de imagem. E ele tem essa imagem frente à opinião pública. Não é à toa que ele faz um monte de reclame de banco, de automóvel, de um montão de cacete. Faz anúncio adoidado, porque ele tem essa imagem de bom moço, né? De pai de família, essa história toda. Agora, esse crescimento mostra uma tendência, né, digamos assim, de que ele tem uma empatia, aumenta a empatia dele com a população. Por outro lado, né, o outro lado da moeda, que é eloquente isso, é gritante, né, você vê o nosso querido Aécio Neves, né, ali ombreando com o Michel Temer a rabeira da fila, né, a maior rejeição possível. Então você vê que existe uma coerência nessa história toda. Agora, o que eu coloco
Todos sabem que eu acho a candidatura do Luciano Huck uma excrescência, um absurdo, um ato antipolítico. Mas por que é que o Luciano Huck não se candidata antes ao mandato na Câmara dos Deputados, né? Para ele ter alguma atividade parlamentar, ou mesmo um cargo no executivo, mas o cara já quer ser presidente da República, né? Isso é, no mínimo, muito estranho. Agora, é o que se vê, o que a Vera falou. Estamos num momento de grande perplexidade e sem alternativa. Nós estamos no meio do mar e sem nenhum pedaço de cadeira, nenhuma boia, nada para se segurar. Esse é o grande perigo, é a hora dos aventureiros. O Andreasa, já passo para você, mas tem outro dado também interessante da pesquisa, acho que a gente pode falar também, que esse levantamento, né? Tem aqui os mais desconhecidos, também fazem parte do levantamento. Deltan Dallagnol com 46%, o Edson Fachin com 38%. Senador. E a Carmen Lúcia também com 30%. Vai lá, o que você acha? O que você achou desse... Pô, Carmen... Também, das Caramba, mais Carmen Lúcia, hein? Toda essa campanha para ela se tornar conhecida não vingou, né? Não vingou. Sua belíssima gestão à frente do Supremo, né? Ô, Patrick Santos, é o seguinte... Assim, é o seguinte, uma pesquisa de aprovação, como a Vera disse, com todas as restrições decorrentes de ser uma pesquisa de aprovação, não de intenção de voto. Mas tem armadilhas, né? Eu fico imaginando que essa pesquisa tem uma natureza comparativa. Então, aquele entrevistado é submetido, imagino que seja submetido a uma lista de nomes, né? Para aprovar ou desaprovar. Aí, vamos lá. O camarada na rua tá andando na calçada, é parado por um entrevistador, o cara pergunta, olha, vou falar uns nomes aqui, você me diz se aprova ou não. Aí o cara vem, Lula, não. Temer, olha a sequência, Temer, não. Aécio Neves, não. Jair Bolsonaro, não. Gilmar Mendes, não. Fernandinho Beiramar, não. Frankenstein, não. Hitler, não. Aí vem Luciano Huck. Sim, claro sim, né? É claro que é sim, Perto dessa lista, é claro que é, né? Tem que tomar cuidado com esse tipo de metodologia, entendeu? Apenas isso, outra coisa, hein? Aí, seguinte, vejam a jossa em que a dupla Rodrigo Janot e Edson Fachin lançou a atividade política no Brasil, né? Antes daquela barbárie com os Batista, né, a delação do Joesley Batista e dos outros açougueiros, o Lula estava fora da política, o Lula era carta fora do baralho. O Lula e o PT, né? Agora, olha que loucura, gente. Como é que o Aécio Neves e o Michel Temer, sendo quem são, longe de merecerem aprovação, como é que eles têm rejeição maior do que o Lula? Parabéns, Fachin. Parabéns, Janot. Conseguiram, hein? Eu não acho que é obra do Fachin e do Janot a lambança que o Aécio Neves... Eles não obrigaram o Aécio Neves a ir lá e se comportar como um gangster falando com o Joesley Batista no telefone. Não acho. Por mais que essa delação tenha muitos problemas, e todos eles a gente descobriu aqui, as pessoas se meteram nessa confusão porque elas quiseram. O Temer recebeu o Joesley porque ele quis, o Rodrigo Rocha Loures correu com o cofrinho de fora e a mala arrastando pela rua porque ele quis, e o Aécio Neves foi pedir dinheiro para o Joesley, sabe-se lá para quem, mandou um primo buscar, porque ele quis. Se o Lula se beneficiar disso, ele é um malandro, lógico que ele vai tentar de toda maneira se beneficiar disso, mas não vejo como a gente possa fazer essa valoração de uma coisa ter relação direta com a outra. Eu vou repetir o que eu disse, para que fique bem claro. O Aécio Neves paga pelo que ele fez, o Michel Temer paga pelo que ele fez, estamos de acordo. O que eu estou dizendo é que, considerando o conjunto da obra e o projeto de poder autoritário capitaneado pelo Lula para o PT, né? O roubo de dinheiro, aparelhamento do Estado, roubo de estatal para financiamento de um partido, historicamente, desde o início, sugando
todas as estatais, aparelhamento mesmo. O que eu digo é que esse projeto e o líder desse projeto não poderia ser, segundo o meu entendimento de política, menos rejeitado do que esses dois. Isso daí estou totalmente de acordo com isso, você. É isso que eu estou dizendo. Não, cuja roubalheira existente. O e o Janot fizeram com que o Aécio e o Temer fossem mais rejeitados que o Lula. Não acho que seja exatamente... Vou continuar. Em relação ao Fachin e ao Janot, quando surgiu a delação do Joesley Batista, sem que o PT tivesse protagonismo, e eu falei isso aqui no programa, sem que o Lula tivesse protagonismo, o sujeito que presidiu a República, junto com Dilma, no período em que a JBS saiu de uma empresa importante de porte nacional para uma multinacional bilionária, tá? Como é que o protagonista da relação criminosa Estado JBS seria o Michel Temer e não o senhor Lula, e não a senhora Dilma, e não os governos do PT? Então sim, aquele recorte seletivo privilegiou o Lula sim. É uma narrativa, é uma história de ficção. É evidente que o Temer tem participação nisso, deve ter participação nisso, mas como secundário, ele era vice. Ele não pode ser líder de uma atividade criminosa da parte do Estado, sendo que os seus chefes eram os petistas. É apenas isso. Então, o enfoque dado sim por Rodrigo Janot e por Edson Fachin favoreceu muito o Lula e continua favorecendo. Bom, gente, falando em Lula, olha André só. Azado. Oi, fala, Amador. Só rapidinho. Tá. Andréza, tudo bem, a tua análise está perfeita, só que a gente sempre lembrar que essas pesquisas são um flash, é um instantâneo, é um momento. Como a Vera falou, nos últimos tempos, quem estava na berlinda era Aécio, era Temer e tal. Num outro momento, no momento eleitoral, você vai ter um outro flash, um outro panorama, um outro instantâneo. Entendeu? É o que eu prevejo. É o que, naturalmente, a pesquisa é uma amostra que você pega naquele instante ali. Mas é igual nuvem, vai mudando o tempo todo. E eu acho que além desse efeito, o Aécio e o Temer, eles pegam também o fato de que eles têm contra si quem foi a favor do impeachment e quem foi contra. Porque uns porque votaram no Aécio e se decepcionaram. Outros porque não votaram na Dilma e o Temer era vice da Dilma. O Temer é uma continuidade do governo da Dilma, queiram os petistas ou não. Então, essas duas pessoas têm contra si o fato de que não tem aquele nicho, aquela reserva de mercado dos fanáticos de sempre, que são os petistas que continuam dando ao Lula suporte, mesmo que ele faça as atrocidades que ele faz.